Graças a Deus. Você pode se assentar, por gentileza. Eu acho que hoje é o dia mais frio deste ano, né? Geladinho. Eu sempre digo assim, eu tenho certeza que Deus me ama. Você tem certeza que Ele te ama ou não? Eu tenho certeza que Deus me ama. E aí eu faço uma brincadeira. Por exemplo, eu vou para Blumenau, Santa Catarina. Blumenau, com certeza, é a antessala do inferno, em relação ao calor. Que coisa quente é aquele lugar. Aquilo é um caldeirão, uma coisa terrível. E todas as vezes que eu vou para Blumenau, chove, refresca, fica friozinho, fica gostoso, né? Aí o pessoal diz, Pio, você vem para cá, a temperatura baixa, né? Maringá não é antessala, né? Mas aqui também é quente, né? O verão aqui, meu Deus do céu, sua até debaixo da língua, né? Uma coisa... E quando eu vim para cá, tá fresquinho, né? Baixa a temperatura, né? Tá frio. E aí eu fugi de Curitiba. Curitiba estava zero grau hoje pela manhã, né? Tava bem fresquinho Curitiba. E Maringá já está um pouquinho mais quente, tem esse sol gostoso. Graças a Deus por isso. Esse é o dia que fez o Senhor. A gente se alegra nesse dia. Ontem nós começamos uma conversa aqui, e essa conversa não tem fim, né? Porque nós olhamos a Bíblia, né? E a Bíblia ela é ilimitada. A Bíblia ela está para além de qualquer mente humana, qualquer capacidade humana. O pensamento humano ele é limitadíssimo. O pensamento humano ele é horizontal. O pensamento bíblico ele é vertical. Pronto, só isso já muda, né, a maneira de você olhar para a Bíblia, porque ela é vertical. Toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes, vem de Deus, o nosso Pai. E eu brinco assim, eu costumo usar um exemplo, é horrível o meu exemplo, sabe? Não é bom não, é horrível, mas ajuda a gente a entender. Imagina o seguinte, você vai adestrar um cachorrinho. Senta, dá a patinha, rola, deita. Você vai adestrar o cachorrinho. Você vai usar o quê? 10 palavras? 15 palavras? Com 15 palavras você adestra o cachorrinho, não é? Agora imagina que você adestrou ele. Aí você chega e diz, deita, ele deita. Rola para a direita, ele rola para a direita. Para a esquerda, senta, dá a patinha, late. E ele faz tudo isso. Aí você chega em casa, cansado. Um dia assim, bem cansado. Aí você senta no sofá e vê o cachorrinho. Aí você olha para o cachorrinho assim e diz assim, sabe, camarada, o dia hoje foi puxado, hein? Olha, eu conversei com uma pessoa, a coisa estava complicada, ele não entendeu o que eu quis dizer, ele ficou mal-humorado, ele usou umas palavras pesadas contra mim, mas também no seu... Aí você começa a conversar com o cachorrinho. E o cachorrinho está olhando para você ali, né? Todo atento. E você fala com ele ali uns 5 minutos, uns 10 minutos. Ele entendeu tudo que você falou com ele, entendeu? Não. Ele não entendeu porque ele entende 10 palavras. Aqueles 10 comandos que você deu para adestrar ele. E você falou, como diz, né? Abriu o seu coração e ele ficou ali, prestando atenção. Mas ele não entendeu nada do que você falou. Por que eu disse que esse exemplo é horrível? Porque agora eu e você somos o cachorrinho. E aí Deus tem a palavra dele. E eu e você entendemos 50 palavrinhas, 100 palavrinhas. E é isso aí. E Deus, Ele tem milhares de palavras. Só que Ele tem que se comunicar com a gente. Olha como Deus é grandioso. Ele tem que se limitar para falar com a gente. Por isso que você lê na Bíblia, você vê exemplo assim, o Espírito Santo é vento, o Espírito Santo é fogo, o Espírito Santo é água, o Espírito Santo é óleo, o Espírito Santo é pomba. Porque ele tem que usar, né, para tentar apresentar o Espírito Santo para mim e para você, ele tem que usar palavras que a gente conhece. Né? Porque senão ele não se comunica com a gente. Um jovem brasileiro,
Lá vem, né? Um jovem brasileiro fala 2.000 palavras em português, sabia? Machado de Assis comunicava com a gente com 30.000 palavras. Uau! Se você decorar 1.500 palavras em inglês, você fala inglês. 1.500 palavras. Shakespeare usava 50.000 palavras em inglês. Uau! Percebe que já existe uma desconexão na conversa? Né? E agora vem Deus e fala conosco. O apóstolo Paulo diz que ele foi arrebatado, trasladado para o terceiro céu. Se ele foi até o terceiro, no mínimo existe 4. Né? Se ele foi até o terceiro, tem que ter pelo menos mais um. A Bíblia não fala, mas os rabinos judeus, eles dizem que são 7 céus. Deixa eu ver quem tem a minha idade aqui. Ele tem a minha idade aqui. A irmã tem a minha idade aqui. Lembra de uma revista, Sétimo Céu, que havia antigamente, Sétimo Céu? Então não era à toa que tinha esse nome Sétimo Céu, porque tem um conceito de que existe 7 céus. E Paulo foi até o terceiro. E ele dizia: eu ouvi palavras lá que não é lícito pronunciar aqui. Percebe? Existem palavras que eu e você nem sequer imaginamos que existem, mas elas existem. E essas palavras comunicam, informam, revelam coisas que eu e você nem sequer imaginamos que existam. Por quê? Porque eu e você fomos adestrados. Eu e você fomos adestrados com algumas palavrinhas. E aí a gente vive uma vida de gado. Meu Deus, levanta pela manhã, vai trabalhar, e conversa com as pessoas e tal, e ganha aquele dinheirinho, e vende, compra, e trabalha, e tal, e chega em casa cansado, e dorme, e levanta, vai trabalhar, chega em casa, dorme, levanta, vai trabalhar, e a gente acha que isso é a vida que Deus deu pra gente. Mas não é não. Existem coisas mas muito sublimes, muito maiores, mas muito especiais. Por isso você tem que vir para a igreja. No mínimo aqui, o pastor, ele vai falar de algumas coisas que você não ouve no seu dia a dia, você não ouve na sua semana, você nem sabe que existe. E isso vai esticando a gente, isso vai aumentando a gente começa a dizer: mas tem isso então, pastor? Tem. Mas eu não sabia que tinha, tem. E aí o pastor desafia você, no bom sentido, né? Ele instiga você, ele movimenta você, ele desafia você a pensar fora da sua caixinha. Fora do levantar cedo, trabalhar, voltar à noite, dormir, levantar cedo, trabalhar. Ele leva você a pensar: escuta, tem outras coisas que você precisa saber. Como é que você pode desejar alguma coisa se você não sabe que ela existe? Como é que você pode desejar uma vida plena de paz, de felicidade, de alegria, da mais absoluta e profunda felicidade, se você não sabe que existe? Jesus disse certa feita: vocês cometem um erro. Vocês erram por não conhecer as Escrituras. Porque são elas que testificam, testemunham a meu respeito, disse Jesus. Precisamos estudar a Bíblia. Eu louvo a Deus, eu sou muito grato a Deus, eu tive o privilégio de estudar. Eu estudei. Eu disse ontem à noite, né, nós estávamos na Itália semana passada, e aí eu fui com mais 3 irmãos lá da igreja. Eu fui com, inclusive, um irmão de sangue meu, caçula da família. Ele nunca viajou para fora lá, e eu fui. E é interessante que você senta no avião, né, ele decola, nós fomos para a Suíça primeiro, né? Pronto. Já começam a falar em alemão, né? Guten Tag.
Wir sind wirklich über eure Gegenwart hier. Pronto, aí eu falei assim, preciso de tradução? Aí ou é alemão ou é inglês, né? Aí e a hora de comer, eles oferecem comida em inglês, né? Aí eu ficava traduzindo para eles. Eu falei assim, bem feito, né? Enquanto vocês ficavam quebrando na vidraça dos vizinhos, enquanto vocês ficavam, né, chutando bola, enquanto vocês ficavam gazeando as aulas, eu estava lá estudando, né? Eu estava lá estudando. Então eu aprendi alemão, aprendi inglês, aprendi espanhol, aprendi português, aprendi um pouco de francês. E vocês agora precisam de mim, né? Então eu vou cobrar agora também. Eu ficava brincando com eles, né? Aí chega no aeroporto, tem que ter tradutor. Chega para pegar o carro, chega no hotel. E eu tive o privilégio de estudar. Eu estudei. Fiz a minha graduação em teologia, fiz o meu mestrado em administração numa universidade lá nos Estados Unidos. Ganhei o título de doutor. Se você me chamar de doutor, você não está errado, não. Eu sou doutor. Recebi o título de doutor. Só que nada disso tem valor se o Espírito Santo não revelar para a gente a Bíblia. E aí pode ser uma pessoa analfabeta ou semi-analfabeta. Se for a palavra de Deus, o Espírito Santo abre, ele fala, ele mostra os mistérios do reino, ele revela coisas sublimes, ele revela coisas grandiosas. E queridos, e como é importante termos relacionamento com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. Ontem nós vimos que é necessário, para você ter essa comunhão com a Bíblia, com a palavra de Deus, é necessário uma mudança de natureza. É necessário um novo nascimento. É necessário crer e receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, crendo no coração e declarando com a boca. A Bíblia Sagrada afirma que a mudança da nossa natureza começa quando cremos com o coração e quando declaramos com a boca. Que natureza, pastor? O que você está falando? Ontem eu não estava aqui, então eu não peguei o começo da conversa. Eu estava dizendo que um passarinho, ele expressa a natureza dele, expressa que está vivo voando. Um peixe, ele demonstra que ele está vivo, ele expressa que está vivo nadando na água. Se você desejar treinar o passarinho, para o passarinho nadar e mergulhar igual o peixe, não vai dar certo. Porque a natureza do passarinho é voar. A natureza do peixe é nadar. Isso significa que eu e você herdamos de Adão e Eva a natureza de fazer tudo que é errado. De ter inveja, ter medo, ter ódio, ter raiva, mentir. Nós recebemos toda essa natureza de Adão. E se a gente tentar corrigir esse homem, não vai dar certo. Não vai dar certo. Quer ver uma ilustração? Estava pegando fogo assim num pasto, numa capoeira. E nisso veio o escorpião correndo do fogo, chegou, tinha um laguinho, uma lagoa. E bem na beira da lagoa tinha um sapinho. O escorpião falou assim para o sapinho: ei, me leve para o outro lado, o fogo está vindo aqui, eu vou morrer. Aí o sapinho disse: não, você é um escorpião, você vai me picar e vai me matar. O escorpião falou: não, me ajuda, me salva, me ajuda. Aí o sapinho falou: então tá bom. Aí o escorpião subiu nas costas do sapinho, o sapinho foi nadando. Quando chegou do outro lado da lagoa, o escorpião, picou o sapinho. O sapinho falou: mas escuta, o que você fez? Aí o escorpião falou assim: eu não pude evitar, essa é a minha natureza. Aquilo que nós recebemos de Adão e Eva, o ódio, a mentira, o engano, o medo, a inveja, a maledicência, é uma natureza. E você pode colocar essa pessoa numa escola, ensinar, educar, pode colocá-la numa posição social, é natureza. Esses dias filmaram um grupo de jogadores famosos, bilionários,
fazendo uma festa, usando drogas, bebendo, embriagando, com a mulherada. E filmaram. Mas como que pode? Jogadores famosos, pessoas que têm dinheiro, têm recursos, estão lá, ganharam o campeonato. É a natureza. Se não nascer de novo, disse Jesus, não tem como você ver o reino de Deus e não tem como você entrar no reino de Deus. Eu preciso herdar a natureza do último Adão, que é Jesus. A Bíblia fala de 2 Adão. O primeiro Adão que caiu e pecou, e o último Adão, que é Jesus. Eu preciso descender de Jesus, ou seja, ter uma mudança de natureza, senão não vai funcionar. Senão não tem jeito não. Por isso, como é que eu vou receber a nova natureza? Para eu começar agora a viver uma outra vida. Está lá em João capítulo 1, versículo 12. O evangelista João, ele escreve assim para você, João 1, 12. Você não vai projetar? Vai. João 1, 12. Contudo, aos que o receberam, falando aquele o ali é Jesus. Contudo, os que receberam Jesus, todas as pessoas que recebem Jesus, os que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem em filhos de Deus. Como é que eu me torno filho de Deus? Crendo em Jesus e recebendo Jesus. Aqueles que creem e recebem Jesus, recebem o direito de se tornarem em filhos de Deus. Filhos de Deus. Não mais descendentes do primeiro Adão, mas agora filhos de Deus. Mas como crer e receber em Jesus? Crer no coração e declarando com a boca. Olha Romanos 10, 10. Romanos 10, 10 diz como é que você deixa essa velha natureza e passa a ter uma nova natureza. Como que eu? Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Deixa eu explicar esse texto para você. Esse texto é tão simples, mas é tão complicado. Pois com o coração se crê para a justiça. Aqui a gente tem que abrir um parêntese. O que é justiça? Estado perfeito. O que é justiça? Justiça é o estado que Deus aprova. O que é justiça? Pronto, está falando grego. A palavra justiça no grego é dikaiosune. Justiça é posição, justiça é lugar. Vamos imaginar que esse lugar aqui seja o jardim no Éden. Deus coloca o homem aqui no jardim no Éden. Este lugar, esse estado, esse status, esta posição, a Bíblia chama de justiça. Justiça não tem nada a ver com o nosso direito. Alguém cometeu um crime, eu quero que a justiça seja feita. Não, não é essa justiça. Não é essa a ideia de justiça aqui. Não é essa a ideia. Na verdade, quando a pessoa diz assim, eu quero que a justiça seja feita, ela está dizendo assim, eu quero que ele seja punido, eu quero que o juízo seja feito. A gente usa a palavra justiça, mas está errado. Porque justiça é lugar, é posição, é estado, é status. Um lugar que Deus aprova. Isso é justiça. Com o coração, eu creio para a justiça. Como assim? Com o coração, eu creio que Deus poderá me colocar de volta no lugar que Adão perdeu. Com o coração se crê para a justiça. Pastor, eu achava que com o coração eu ia crer, que fé era para crer que Deus vai me dar um apartamento novo. Não. Eu cria que então que fé é para crer que eu vou ser curado. Não. Mas eu achava que fé, pastor, eu fui nas igrejas e me disseram, se você tiver fé, você vai receber o teu milagre. Não. Mas me disseram, se eu tiver fé, Deus vai abrir uma porta de emprego para mim. Não. Mas pastor, a vida inteira eu aprendi que se eu tivesse fé, Ele vai me prosperar, Ele vai me dar uma companheira. Não. Tinha uma irmã lá na igreja que dizia para mim, pastor, eu estou orando para Deus me dar um marido. Irmã, você vai orar 100 anos, Ele nunca vai te dar um marido. Mas pastor, até cortina tem varão, eu não posso ter um varão também?
Eu falei, você pode ter o varão da cortina, mas não vai ter o varão não, minha irmã. Porque se você crê errado, o resultado é errado. Irmãos, nós crentes somos analfabetos, espiritualmente falando. A gente aprendeu tudo errado, irmãos. Não, se eu trouxer a minha oferta aqui, Deus vai me prosperar. Não vai não. Não vai mesmo. Mas, vamos embora? Chega. Chega. Mas pastor, então, a Bíblia está dizendo, com o coração se crê para a justiça. Como assim? Se eu creio, se eu uso a fé para crer que Deus me coloca num lugar aprovado. Se eu creio que Ele me coloca no lugar onde Adão perdeu, uma posição. Se eu creio que Ele me restaura a posição que Adão perdeu, e se eu declaro com a boca que eu agora estou num lugar chamado justiça, numa posição chamada justiça, então eu sou salvo. E a palavra salvo aqui no grego não tem nada a ver com vida eterna somente. É salvo da doença, salvo da miséria, salvo da tristeza, salvo da angústia, salvo da depressão, salvo da necessidade, salvo do fracasso, salvo do domínio do pecado, salvo. Então o segredo é crer que Ele me colocou aqui. E se eu estou aqui, isso é um lugar, é uma posição, E se eu estou aqui, então, isso aqui é justiça, isso aqui é justiça. Então, se eu creio que eu estou no lugar aprovado por Deus, todas as demais coisas serão acrescentadas. Se eu estou em Cristo, aquele que está em Cristo é uma nova criação. Eu tenho uma nova natureza. Queridos, eu e você somos soldados também do ponto de vista bíblico, somos, mas nós não somos um exército de conquista, nós somos um exército que apropria, que toma posse daquilo que Jesus conquistou. O segredo da vida cristã é receber o que Jesus conquistou para cada um de nós. Tem um texto na Bíblia, mal entendido, mas totalmente mal entendido, Tiago. Ele diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E ele orou com fervor e não choveu por 3 anos e meio. Ele orou de novo e choveu. E o texto está em português, na tua Bíblia está em português, que ele orou com fervor. O que é orar com fervor hoje para os crentes? O que é orar por fervor? Aleluia! Oh, eu creio! Viram uns ninjas. Isso é orar com fervor. Quanto mais grita, mais fervoroso é. Não é isso que está na nossa cabeça, orar com fervor? Não é isso que a gente pensa. Só que não existe essa palavra lá na Bíblia, fervor. Sabe o que está escrito lá? E Elias orou em um lugar, em uma posição chamada justiça. E não choveu. Depois desse lugar novamente, dessa posição chamada justiça, ele orou e choveu novamente. Pastor, você está dizendo então, se eu entendo que eu agora estou em Cristo, se eu creio que Ele me vê em um estado perfeito, se Ele me aprova esse estado, porque agora esse estado chama-se Cristo Jesus, esta posição chama-se Cristo Jesus. Se eu creio que eu estou em Cristo, se eu creio que eu sou aprovado por Deus porque estou em Cristo, se eu creio que agora eu me vesti de Cristo, aquilo que eu faço acontece. Isso. A minha oração é estabelecida? Eu posso abrir, eu posso fechar, eu posso ligar, eu posso desligar. Isto. Imagina o seguinte.
Alguém te dá um presente, dá um cheque de 100 mil reais. Diga amém, pelo menos. Né? Diga amém. 100 mil reais. E diz assim, ó, você vai descontar esse cheque daqui a 30 dias. Tá bom, você pega o cheque e chega em casa e coloca dentro de um livro, lá na estante, lá na prateleira, lá coloca num livro. Então, vou deixar aqui, daqui a 30 dias eu desconto. Legal. Você conversa com um amigo lá em Portugal, um irmão, parente seu. Aí diz assim, essa pessoa de Portugal diz para você assim, escuta, você tem um livro tal, um livro de um tal Pio, chamado Vida Sem Culpa? Você diz, eu tenho aqui. Você tem esse livro aí? Tem. Você não quer mandar uma cópia para mim? Mando. E você tem aquele outro livro dele também? Deus não dá uma segunda chance? Tenho também. Tenho também. Então, manda esse livro. Você tem aquele livro do filho dele? Tenho também. Então, manda esses livros para mim. E você pega os livros e o cheque está ali dentro. Você esquece de abrir o livro. Você põe nos correios e manda para Portugal. Veja bem, você não enviou o cheque para essa pessoa. Você enviou o livro. Mas o cheque estava dentro, ele foi junto. Mas você enviou o livro, não o cheque. Você consegue entender isso? A Bíblia diz que, ponha para mim por gentileza 2 Coríntios 5,17. Olha o que diz esse texto. A vida cristã, ela é tão gostosa, ela é tão saborosa. A gente tem que pegar alguns pastores e sentar no colo e dar de chinelo neles, né? Dar varada, porque eles ensinam tudo errado, irmãos. É uma coisa terrível. Portanto, se alguém está em Cristo, percebe? Está nele, estar inserido nele, ser vestido dele. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, a natureza antiga já passou. Eis que surgiram coisas novas. Ué, se eu estou em Cristo, aquilo que eu herdei do primeiro Adão, findou, acabou. Agora eu só tenho aquilo que eu recebi do novo Adão, que é Jesus. E a Bíblia diz que Jesus está assentado nas regiões celestiais. Mas se você está em Cristo, você está assentado nas regiões celestiais. Se você está em Cristo, você está assentado nas regiões celestiais. Deus Pai não colocou você nas regiões celestiais, colocou Jesus, mas por você estar em Jesus, você está lá. O cheque você não enviou para Portugal, você enviou um livro, mas o cheque está no livro, então o cheque também foi. Vocês não estão entendendo nada. O que eu estou dizendo é o seguinte. Você não está nas regiões celestiais porque você é bonzinho. Você não está nas regiões celestiais porque você jejuou. Você não está nas regiões celestiais porque você faz tudo certo. Você não está nas regiões celestiais porque você é santinho. Você não está nas... Não. Você está nas regiões celestiais porque você está em Cristo e o Pai colocou Cristo lá. Não é nosso mérito, não é nossa bondade, não é aquilo que a gente faz de certinho, não. Não é pela nossa santidade, pelo nosso esforço, é por causa de Cristo Jesus. E a hora que você ora, Deus Pai, Ele vê Jesus. O tema do nosso ano é o ano da oração. E oração é uma bomba atômica. Oração é algo poderosíssimo. Oração é algo muito forte. Porque agora eu estou em Cristo. Eu estou num lugar chamado justiça. E por estar nesse lugar, nessa posição, nesse estado aprovado por Deus chamado justiça,
A Bíblia diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Ah, pastor, mas eu não sou justo, eu sou pecadora. Não é, você está em Cristo. Ah, aqui está o seu servo miserável, pobre, cego, nu. Deus olha para você e diz: o que você está falando? Eu não vejo você, eu vejo meu filho Cristo. Queridos, quando se levava no Velho Testamento, levava um cordeiro para ser sacrificado. Então eu levava o cordeirinho para ser sacrificado. Chegava diante do sacerdote. O sacerdote, ele não ia me examinar, ele examinava o cordeiro. Então quando Deus olha, Ele não olha, não examina você, Ele examina o cordeiro dele, que é Cristo Jesus. O cordeiro está sem mancha, sem defeito? Está. É aprovado por Deus. É isso que significa ser mais que vencedor. Vencedor é aquele que entra no ringue e luta. Mais que vencedor é aquele que não entra no ringue, que não lutou e recebe o mesmo prêmio de quem lutou. E a Bíblia diz que eu e você somos co-herdeiros com Cristo. Meu irmão, você é uma potência. Você é uma potência, você está em Cristo. Você tem a nova natureza divina. Você é visto por Deus como alguém perfeito, estado perfeito. Mas como eu e você somos um cachorrinho adestrado com 10 palavras, a gente não entende isso. A gente não entende. Não, mas está difícil. É que está passando ali, eu não vou falar, senão tem gente me vendo em algum lugar aí. Queridos, é tudo uma questão como você crê naquilo que está escrito na palavra de Deus. E se posiciona em cima do que está escrito. É bem simples, é simples assim. Então, justiça é aquilo que Deus aprova. Justiça é o estado aprovado por Deus. E o estado aprovado por Deus é quando nós mudamos de natureza. Mudar de natureza é nascer de novo. Mudar de natureza é crer e receber Jesus. Ao nascer de novo, nós nos tornamos em filhos amados de Deus. Deus aprova somente os filhos e as filhas. Ele não aprova a criatura. Aquele que crê em Cristo é uma nova criação. Ele não aprova a criação, ele aprova aqueles que estão em Cristo. Como eu disse, tornar-se em filhos de Deus é nascer de novo. Nascer de novo é deixar a natureza herdada de Adão e Eva e receber a natureza de Cristo. Como que nós éramos antes de Cristo? Efésios capítulo 2, versículos 1 em diante. Efésios 2, 1. Olha como a Bíblia descreve você antes de Cristo. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. A palavra morto ali, a palavra morto no grego é necron, de necrotério. Já ouviu falar necrotério? Necron, é a palavra grega. Eu não sei se você sabe, mas 49% das palavras em português são grego. Então você fala grego e nem sabe, né? Quando você fala assim, cardiologia, pronto, tudo é grego, né? Pediatria, tudo é grego. Necrotério, você está falando grego. São todas palavras gregas. A gente portou tudo do grego. Então quando o texto diz assim, vocês estavam mortos, vocês estavam mortos, a palavra mortos ali é separado. O que é morte? Separação, não é? Alguém morreu, se separou. É uma separação, né? Então vocês estavam separados, estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. Como que a gente costumava viver? Em transgressão, em pecado, separados de Deus. Quando seguiam a presente ordem deste mundo. Este mundo tem uma ordem, ok? Tem um príncipe do poder do ar, tem uma autoridade maligna, tem uma entidade das trevas, que impõe uma ordem. Que ordem? Ordem
para as pessoas viverem debaixo dessa organização, debaixo dessa ordem. E essa ordem estabelece o quê? Pecado, morte, separação de Deus, transgressão. O Espírito que agora está atuando, agora está atuando nos que vivem na desordem. Ele não disse: Adão, Adão, o que foi que você fez? Eu coloquei você aqui, num lugar chamado justiça, num lugar perfeito, num lugar aprovado, num jardim, e você não está mais aí. Mas Adão estava ainda no jardim? Estava. Mas então Deus é louco? Deus é neurótico? Não. Deus estava dizendo: eu coloquei você numa posição de autoridade, numa posição de graça, numa posição de glória, numa posição em que eu aprovo, num estado que eu aprovo, e você não está aí, você caiu. Por isso que em Lucas 19 diz que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, e não quem se havia perdido. O que ele veio buscar? A posição, o estado, chamado justiça. O homem perdeu essa posição. Aí Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido, e não quem estava perdido, mas o que? O que estava perdido? A posição chamada justiça. E aí agora em Cristo Jesus nós somos colocados de volta nesse lugar. Porque antes, o texto diz, estávamos mortos em transgressões e pecados, nos quais costumávamos viver quando seguia o presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. O Espírito que agora está. Ainda estou lá no começo ainda. Estou lá no 1 ainda. 2:1. Vai avançando aí. Pode passando. O príncipe do poder do ar, olha agora, continua. O Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Desobediência são todos aqueles que não estão na posição chamada justiça. Não tem nada a ver com desobediência de escola do professor e tal. Senta, Pedrinho. Pedrinho está em pé. Não joga papel, Pedrinho. Ele está desobedecendo. Não é essa desobediência. Não é não. É posição. Olha o versículo seguinte. Anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza. É uma questão de natureza. A natureza do escorpião é picar o sapinho, mesmo que o sapinho salvou a vida dele. Por natureza. E éramos merecedores. A palavra merecedor aí não é mérito, conquista, não. Nós estávamos em um lugar onde a ira de Deus ia cair. E a palavra ira aqui, a palavra ira no grego é orgé, que significa castigo imposto por aqueles que estão fora da lei. Tem uma narrativa que diz que o juiz estava ali, o jovem estava em pé, e o juiz então dá a sentença. Você vai para a prisão durante 10 anos. Por causa desse crime, assim, você está condenado. Eu, juiz, estou te condenando. Tira aquele rapaz dali, o juiz sai ali do tribunal, tira a sua toga, corre lá e abraça o rapaz, porque o rapaz era o filho dele. Como juiz, essa está aqui a ira. Ou seja, a condenação como magistrado. Como pai, eu te amo. Como juiz, você está condenado. É isso que o texto está dizendo. Éramos merecedores da ira do nosso Pai Celestial. Merecedores, éramos por natureza. O que é natureza? Natureza é a soma das nossas características comportamentais. São essas as atitudes comportamentais que nos dizem que nós somos merecedores da ira. Quais características comportamentais que nós possuímos? Vivíamos satisfazendo a vontade da carne. Vivíamos satisfazendo a vontade dos nossos pensamentos. Que pensamentos? Pensamentos desse príncipe das trevas que impõe esses pensamentos e as pessoas começam a praticar aquilo que esse príncipe do ar obriga elas a praticarem.
Então não adianta você treinar uma pessoa dizendo assim, você não vai mais mentir. Pronto, ela vai mentir. Você quer ver como não funciona? Você quer ver como não funciona? Eu vou dizer algo para você, mas você está proibido de pensar naquilo que eu vou falar, ok? Vocês não podem pensar, ok? Vocês não podem. Vocês estão proibidos. Eu proíbo vocês. Eu proíbo vocês. Melancia cortada no meio, bem vermelhinha. Vocês não podem pensar nisso. Não pense nisso. Não. Pronto, todo mundo já pensou na melancia. As pessoas dizem, o pastor Pio não prega contra o pecado. Sim, pregar contra o pecado vai levar você a vencer o pecado? Dizer que você não pode pensar na melancia, você vai deixar de pensar na melancia? É uma questão de natureza. Ou eu estou ainda descendendo do primeiro Adão, e por natureza, eu penso, eu pratico as obras da carne, satisfazendo a carne. Quais são as obras da carne? Gálatas 5, 19 a 21. Gálatas 5, 19. Gálatas 5, 19 diz quais são as obras da carne. O que esse principado, essa potestade maligna põe na mente das pessoas? O que eles põem? Está escrito aqui, ó. Olha, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Percebe que isso é natureza. Então eu tenho que sair da influência dessa natureza. Eu tenho que estar em Cristo. E para eu estar em Cristo, para me tornar filho de Deus, eu preciso crer em Cristo e confessar com os meus lábios para a justiça. Aquele que crê para a justiça. Eu creio que em Cristo Ele me coloca de volta nesse lugar, nesta posição, nesse estado aprovado por Deus. Os que praticam essas coisas são merecedores da ira. Os que praticam essas coisas não herdam o reino de Deus. Pastor, o que é reino de Deus? Reino de Deus. Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. O que é reino de Deus? Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus é o quê? O que é justiça? O estado perfeito. O que é justiça? É um lugar em Cristo. O que é justiça? É estar em Cristo. Justiça, paz e alegria. Se eu estou no reino de Deus, e como que eu entro no reino de Deus? Crendo, porque com o coração se crê para a justiça. Crendo em Cristo. Aí eu estou numa posição. Mas pastor, eu estou numa posição, mas eu não sinto. Eu estou nessa posição, mas ainda sinto angústia. Eu estou nessa posição, mas ainda sinto tristeza. Calma. Você vai ter que renovar a sua mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Pense comigo. Ontem nasceu aqui em Maringá um garotinho, um bebezinho, um menininho. Esse garotinho, esse bebezinho, ele é um ser humano? Sim ou não? Quando ele completar 10 anos, ele vai ser mais ser humano? Não. É o mesmo ser humano. Não tem como você ser mais ser humano e menos ser humano. Você é um ser humano. Ou com um dia de vida, ou com 100 anos de idade. Você é um ser humano. Da mesma forma, eu estou no reino de Deus, eu estou na posição chamada justiça, na posição aprovada por Deus. Tem como eu ser mais justo e menos justo? Não. Mais santo e menos santo? Não. Eu só preciso agora, além das 10 palavrinhas que eu aprendi, eu preciso agora aumentar o meu conhecimento, o meu vocabulário e saber como é que uma pessoa que está na justiça se comporta. Eu preciso crescer, amadurecer.
Olha, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da mente. Eu preciso transformar a minha mente. Para quê? Eu preciso agora ter mais conhecimento espiritual, mais conhecimento do reino de Deus. Para quê? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja. A vontade de Deus não é para ser obedecida. A vontade de Deus não é para ser conhecida. Eu não conheço a vontade de Deus. Eu não consigo obedecer à vontade de Deus. Claro que ninguém consegue. A vontade de Deus é para ser experimentada, vivenciada. Meu Deus. Pastor, eu não conheço a vontade de Deus. Não conhece e nunca vai conhecer. Eu não consigo obedecer à vontade de Deus. Ninguém consegue. Queridos, Deus não é um deusinho assim não. Deus não é um deusinho frouxo não. Deus é grande, mega, ultra. Ele é tudo. Ele é muito, big, extra, super. Não tem quem consiga obedecer Deus. A vontade dele é tão grande, perfeita, grande, que ninguém consegue fazer. Por isso nós precisamos estar em Cristo, no Filho dele. Se nós estamos no Filho dele, nós temos a natureza divina. Se eu tenho a natureza divina, eu começo a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí o Espírito Santo vai me guiando, vai me conduzindo. Aqui eu errei, o Espírito Santo diz, não, está errado. Aí a gente vai vivendo. A gente vai sendo fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Nós vamos crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Nós vamos experimentando a vontade de Deus. Queridos, eu e você somos esquisitos. Nós somos pessoas espirituais. Você não está tentando ser uma pessoa espiritual, você já é. Nós já somos ETs. Nós já somos extraterrestres. Já somos. Nós já somos eternos. Já estamos vivendo a eternidade. Eu e você não estamos indo para o céu. Nós não estamos indo para lugar nenhum. Nós estamos voltando de onde nós viemos. A eternidade, ela não está na nossa frente. A eternidade está, na verdade, nas nossas costas. Nós estamos voltando. Por isso, quando nós trabalhamos esse tema, o ano da oração, eu fiquei 5 dias conversando com os pastores lá no nosso retiro para lançar esse tema. E à noite eu falava, Deus, eu não consegui. Falei hoje o dia inteiro, eu não consegui ainda ensinar os pastores o que é oração. Os pastores não sabem orar, crente não sabe orar. Eu falava, Deus, me dê uma chave. Deus me ensina, Deus, eu preciso transmitir isso, Deus. Deus me ajuda, por favor, Espírito Santo me ajuda. E ele me deu uma frase. A hora que ele me deu uma frase, eu falei, agora ficou mais fácil. Sabe, ele me deu, eu tinha 10 palavras, ele me deu mais uma. Aí fiquei com 11 agora. Agora eu consigo explicar melhor. Sabe qual a frase que ele me deu? Orar não é falar da sua situação. Orar é estar em pé na sua posição. Irmãos, quando ele me deu isso, eu falei, oração é posição, não é situação. Por isso, o pior lugar para o crente estar é diante do trono. Senhor, estamos diante do seu trono. Não, saia daí. Imagina o seguinte, vem um casal aqui, diz assim, Pio, eu gostaria que você orasse conosco. Não orar por nós, orar juntamente, orar conosco. Então eu não oro por ninguém, eu oro juntamente com o crente. O crente não pede oração. Aleluia.
Ah, pastor, eu estou intercedendo por você. Por favor, pare com isso. Eu não preciso de intercessores. O que é interceder? Interceder é quando tem uma pessoa que está uma necessidade, ela não consegue falar com Deus, ela não pode falar com Deus, ela precisa de um intercessor. Deus, eu quero então apresentar ele para você, porque, imagina, eu vou precisar de intercessor? Eu não. Eu tenho acesso. Aleluia. Obrigado, Jesus. Só essa manhã aqui já destruímos um monte de coisa, né? Destruímos um monte de coisa. Imagina um casal vem aqui e diz assim: Pio, ore comigo. A minha esposa recebeu um diagnóstico de câncer. Eu quero que você ore juntamente conosco aqui. Se eu orar baseado no que ele falou, eu vou orar pedindo para que Deus cure essa irmã. Eu começo inclusive a citar textos bíblicos para Deus como se Deus não conhecesse. Deus, a tua palavra diz que Jesus já levou as nossas dores e enfermidades. Eu começo a citar a Bíblia para Deus como se ele não soubesse o que está escrito na Bíblia. Por quê? Porque nós estamos diante do trono. Mas a Bíblia diz que nós não estamos diante do trono. A Bíblia Sagrada diz que nós estamos assentados no trono juntamente com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Então, se eu estou sentado no trono, esse casal ainda não sabe como se assentar no trono, mas eu estou sentado, juntamente com Cristo. Jesus está aqui, eu estou aqui. Agora eu vou orar por esse casal, vou orar juntamente com esse casal, não na perspectiva de quem está diante do trono, esperando que Deus faça alguma coisa. Mas agora eu vou olhar esse câncer na vida dessa pessoa como Deus a vê. E como Deus vê aquela mulher? Ele vê como? Curada. Então eu não vou pedir, eu vou determinar, eu vou decretar o que é. Percebe que o nosso destino está atrás de nós, ele já fez. Amados, nós estamos depois da cruz, nós não estamos antes da cruz. Queridos, qual é a nossa confusão? A nossa confusão é que de Êxodo até Malaquias, nós temos a história de uma religião chamada judaísmo. Você é judeu? Não. Nós temos a história de uma religião chamada judaísmo. E aí lá eles jejuavam, lá eles sacrificavam, lá eles faziam não sei o quê, lá eles não sei o quê, tentando agradar a Deus. Mas a palavra de Deus diz que o fim da lei é Cristo. A Bíblia diz que pela lei ninguém será declarado justo. Pela lei ninguém alcança esse lugar chamado justiça. Sabe qual é a nossa confusão? É que o mesmo Deus do Velho Testamento, o mesmo Deus da religião judaica, é o Deus do cristianismo. E aí nós confundimos as coisas. Só que lá ele era Deus, e aqui no cristianismo ele é Pai. Abba, Pai, Papai, Paizinho. Sabe por que uma das razões que Jesus foi crucificado? Porque ele dizia que Deus era seu Pai. Ao dizer que ele era filho de Deus, os judeus o colocaram na cruz. Ele foi crucificado. Então eu não me relaciono com Deus como se ele fosse Deus. Eu me relaciono como ele sendo meu Pai. E Deus não é o meu Pai. O meu Pai é Deus. Pastor, tem diferença? Claro. Se eu disser que Deus é meu Pai, é como se tivesse vários deuses, eu escolhi Ele para ser meu Pai. Mas se eu disser que meu Pai é Deus, eu estou dizendo que Ele me gerou, Ele me escolheu. Eu sou gerado nele. E aí a gente entra para a segunda etapa daquilo que eu estou falando. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. 1 Pedro 1, 3 e 4. Olha o que diz esse texto. A hora que vocês cansarem, dá um grito aí que eu paro. Bendito, a palavra bendito é abençoado, né? A palavra grega eulogeto, abençoado, bendito. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é um Deus abençoado. Querido, se Deus é um Deus abençoado,
Ele não precisa de incenso, ele não precisa de sacrifício, ele não precisa de louvor, ele não precisa de adoração. Então quando você canta louvores a ele, não é porque ele precisa, é porque você precisa. O que eu posso dar a Deus se ele tem tudo? O que ele recebe de nós? A nossa gratidão. O que é dizimar e ofertar? É expressar o seu amor por ele, é expressar a sua gratidão por ele. Dízimo e oferta não tem nada a ver com dinheiro, tinha a ver com expressão de louvor, expressão de gratidão, de reconhecimento. A Bíblia diz que quando Abraão dizimou, ele dizimou para Melquisedeque, porque ele reconheceu que Melquisedeque era maior que ele, porque o maior abençoou o menor. Quando eu trago meu dízimo, eu estou dizendo assim, tudo aquilo que eu tenho, eu sei que veio do Senhor. Quando eu não dizimo, eu digo, não, eu que sou bom, eu no meu suor que eu consegui. Simples assim. Simples assim. Bendito seja o Deus e Pai, ele é um Deus abençoado. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer. Olha. Vocês têm uns 5 dias para a gente ficar nesse texto aqui? Que coisa tremenda. Vamos dar uma olhadinha? 2 Pedro. Olha que coisa linda. Vamos ver agora 2 Pedro capítulo 1, 3. 2 Pedro agora. 2 Pedro 1, 3. Olha que... Então, Jesus ressuscitou, ele nos deu essa viva esperança, ok? Agora, veja isso aqui, ó. 2 Pedro 1, 3. Seu divino poder, um dia talvez nos dará aquilo que necessitamos para a vida e para a devoção. O verbo está no passado, no presente e no futuro. Passado. Seu divino poder nos deu tudo. Nos deu tudo de que necessitamos para a vida. O seu divino poder nos deu tudo. Quando você ora e diz assim, Deus, eu preciso, você está dizendo o seguinte, Deus, o Senhor é um mentiroso safado. Se você está dizendo que precisa, a Bíblia diz que Ele já te deu. Como se Ele já te deu, você precisa? Ei, lá em Curitiba tem um filósofo chinês, Liang Fung-Shun Pio. E ele diz o seguinte, depois do amor, o maior poder que existe no universo é concordar com Deus. E concordar com Deus é concordar com Deus. Se Ele disse que o seu divino poder já nos deu tudo de que necessitamos para a vida, para a piedade, a palavra piedade ali é devoção, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou. Como é que eu sei que eu tenho tudo? Crescendo no conhecimento, crescendo na revelação da palavra. Às vezes as pessoas saem do culto lá em Curitiba e vêm lá puxar meu paletó e dizem assim, Pio, eu não sei nem como orar mais. Eu falei, que bom. Porque se você não destruir o que você sabe, esse lixo de religião que você tem na sua cabeça, se você não destruir isso, não tem como construir a verdade. Não tem como construir a verdade. Olha lá, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Ele nos deu, para que por elas vocês se tornassem participantes, o quê? Da natureza divina. E fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Eu e você já somos participantes da natureza divina. Eu e você já somos abençoados. Eu e você já somos mais que vencedores. Eu e você já somos uma nova criação. Eu e você já nos tornamos participantes da natureza divina. A palavra grega aqui, participante, sabe o que é? Companheiro, associado, sócio, aquele que tem comunhão da natureza divina.
Crer e receber a Cristo Jesus me dá o direito de me tornar em filho amado de Deus. Significa receber a nova natureza, não mais a natureza herdada de Adão e Eva, mas agora a natureza herdada de Cristo Jesus. Olha João 1,13. Nós já vimos 1,12. Aqueles que creem e recebem têm o direito de ser filho de Deus. Olha o 13, João 1,13. Os quais não nasceram por descendência natural. Eu achava que eu sou o que sou porque meu pai é assim, minha mãe é assim. Eu achei que eu recebi uma maldição familiar, então eu sou assim. Não, esqueça isso, irmão. Pelo amor de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum. Olha, eu prometo para vocês, eu não posso jurar, mas eu juro que eu não escrevi isso de madrugada, não. Isso já está aí há 2000 anos escrito. Não fui eu que inventei, não. Nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum. Mas vocês nasceram de... Vai em frente lá, irmão. Passa essa tela aí. Vai. O inimigo está se levantando. Nasceram de Deus. Vocês nasceram de... Pensa comigo. Filho de peixe é peixinho. Filho de gato é gatinho. Filho de Deus... Como Deus vê você? Como filho dele, como filha dele. Ele vê você como Deus. Você tem a natureza divina. É claro, quando estou dizendo que você é filho de Deus e você é Deus, eu não estou dizendo que você tem os atributos divinos, onisciência, onipresença, onipotência. Claro que não. A gente não é louco. Mas você tem a natureza divina. Você tem a essência divina. Você tem Cristo em você. A gente só precisa ser treinado agora a como se comportar como Deus. É isso que a igreja faz. Você precisa começar a se comportar como Deus. Pastor, eu estou com um problema, tenho uma necessidade. A Bíblia diz, em João capítulo 6, que uma multidão veio ouvir Jesus. Era um lugar árido, desabitado, deserto. Ele pergunta para Filipe, onde vamos comprar pão para essa multidão comer? Perto de 15.000 pessoas. Aí Filipe corre lá e diz assim, Judas, quanto tem de dinheiro aí? Tem 200 denários. Era bastante dinheiro que eles tinham em caixa. Mas diz assim, olha, 200 denários não dá para comprar um pãozinho francês para cada um comer. E se a gente tivesse o dinheiro para comprar o pão, aonde ia ter o fornecedor de pão? Aonde teria quem iria produzir pão para toda essa multidão? Não teria. Estamos num beco sem saída. E o texto diz que Jesus perguntou só para testá-lo, para experimentá-lo, porque Jesus bem sabia o que ia fazer. Pio, mas é Jesus. Não é Jesus. O mesmo Espírito que habitou em Jesus habita em você. Você também tem a unção e você sabe todas as coisas. 1 João capítulo 3. Eu e você ainda não fomos treinados para nos comportar como filhos amados de Deus. Eu e você ainda somos treinados e comportados pela velha natureza. Você se preocupa, você se entristece, você chora, você se angustia. Esses dias uma irmã chegou lá e disse assim, pastor, ora por mim, eu estou com dificuldade, meu filho está nas drogas, meu filho não sei o quê. Eu falei, irmã, você sabia que essa sua lágrima não mexe Deus? Não comove Deus? Para de chorar, irmã. Isso não comove Deus. Pastor, você é duro. Eu falei, não, eu sou duro, eu sou verdadeiro. A Bíblia diz. Você precisa mudar a sua mente, metanoia, parar de pensar desse jeito. Aí eu olhei para ela assim e falei, está vendo aquela porta lá da igreja? Estou vendo. Você consegue ver o seu filho domingo entrando por aqui? Não, pastor, você não entende. Ele está envolvido numa seita lá, pastor. Ele está... Não estou perguntando isso. Estou perguntando, você consegue enxergar o seu filho entrando domingo com você por aquela porta? Falei, sabe por que você está chorando, minha irmã? Porque você é uma egoísta. Você está chorando por você, não é nem pelo teu filho. Porque os seus sonhos para com o seu filho estão desmoronando. Por isso você está chorando. Por que você não coloca ele na mão de Deus? Você consegue ver ele entrando domingo aqui?
consigo. Falei, então tá bom. Então domingo você vai entrar segurando na sua mão aqui. Fazia 6 meses que ela não viu o filho, nem sabia onde estava. Domingo, ela entra com o filho. Aí veio ela, pastor, olha, quarta-feira ele veio em casa, pediu perdão, pastor. Irmão, para de se comportar como desgraçada, miserável. Começa a se comportar como princesa, como filha de Deus. Eu e você precisamos passar por esse treinamento. Como pensar como Deus, pensar o pensamento de Deus, viver essa vida. Viver essa vida abundante. Nasceram de Deus. Este é o novo nascimento. É a obra de Deus Pai em nós, aleluia. Amados, entendamos que aqui há uma mudança de natureza. Recebemos a natureza divina, deixamos a natureza do primeiro Adão, como eu já disse 10 vezes aqui. Por isso, Jesus Cristo trouxe a revelação de que Deus é Pai. Abba, Pai. Nós somos filhos de Deus. A Bíblia Sagrada revela que quem crê em Cristo Jesus é nascido de Deus. Nós nascemos de Deus, nós fomos gerados por Deus. 1 João 4,4. Aqui está o registro da sua genealogia. 1 João 4,4. Filhinhos, vocês são de Deus. E os vencerão um dia, talvez, quem sabe. Oh, aleluia. Está escrito? E já o venceram. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus. Você pertence a quem? O trono de Deus está sendo ameaçado nesse momento. Sim ou não? Não. Deus está roendo as unhas com medo do diabo, assim. Sim ou não? Não. Deus está preocupado. Deus está com pressa. Está com pressa? Não. Só está com pressa quem está atrasado. Deus não está atrasado. Pastor, Deus está com pressa, né? Não, não está não, irmão. Pode ficar tranquilo, não está não. Está tudo certinho. Deus está no controle, né, pastor? Não. Deus não está no controle, não. Deus é soberano, mas o controle quem tem somos nós. É você que abre, é você que fecha, é você que liga, é você que desliga. É você que deixa o diabo fazer o que ele está fazendo na sua cidade. É você. Pastor, a violência está crescendo. Você não está fazendo nada. Comandante da polícia do estado do Paraná. Há um tempo atrás, ele me chamou e falou assim, pastor, vem cá. Vai ter o carnaval aí. E a violência, e a morte, assassinato, pastor, é muito grande. O que eu, como comandante, tenho 90 mil pessoas debaixo do meu comando, no estado do Paraná. O que eu poderia fazer? Eu falei, comandante, a gente pode fazer muita coisa. Verdade? Verdade. Você sabia que quando os prefeitos entregam a chave da cidade ao rei Momo é um demônio? Eles estão entregando a cidade para o governo daquele demônio. E o demônio veio matar, roubar e destruir. Falei, E o que eu posso fazer? Falei, na verdade, tinha que estar o senhor aqui, o governador, né? Tinha que estar aqui o presidente da Assembleia, para a gente orar todos nós 3 juntos aqui. Mas tá bom, você a gente já vai longe, nós 2 aqui. Eu falei, vamos fazer uma oração dizendo o seguinte, nós não entregamos as nossas cidades ao rei Momo. Eu posso fazer? Você é o comandante, você é a autoridade, aí pode sim. Ele estava atrás da mesa dele, uma sala bonita, grandona, a sala do comando lá, né? Ele ficou em pé, assim, veio e ajoelhou na minha frente. Eu falei, meu Deus do céu, imagina se alguém, né, do secretariado dele, tem um major que é o secretário dele, entrar na sala e me ver o comandante, ele vai puxar a arma para mim, né? Aí eu falei assim, repita comigo assim, Deus, como comandante geral da polícia, eu declaro que rei Momo não vai governar o nosso estado, nenhuma das nossas cidades, em nome de Jesus,
Eu também já repreendo espírito de morte, espírito de violência, espírito... E fomos orando, ele foi repetindo. Em nome de Jesus, amém, amém. Ele ficou em pé, bem altão assim. É isso, pastor? Eu falei, é isso aí. Ele falou, você tem estatística dos últimos 2, 3 anos? Tem tudo aqui, pastor. Então, veja quantos que morreram, quantos que não sei o que, tá? E depois do carnaval eu volto aqui. Passou o carnaval, ele liga para mim, pastor, pode vir aqui tomar um chimarrão comigo? Tomar um chimarrão? Fui lá tomar um chimarrão com ele. Ele falou, pastor, você não vai acreditar. Eu falei, eu acredito, acredito sim. Não, é só uma expressão, pastor, é só um jeito de dizer. Pastor, olha isso aqui, pastor. Assassinatos, 68% a menos, pastor. Morte na estrada, 47% a menos. A estatística, toda a estatística. Ele falou, pastor, funciona, coronel. Funciona, comandante. Somos nós quem deixamos o diabo fazer o que ele está fazendo. Somos nós. Você imagina essa igreja aqui reunir aqui e dizer assim, né? Esse mês de junho, nós declaramos o favor de Deus, declaramos céus abertos, declaramos a saúde, declaramos... Imagina o que acontece. Porque isso é nosso, já nos foi dado. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Você imagina? Aqui está o registro da nossa genealogia. Essa é a nossa origem, esse é o nosso DNA. Nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus. O nosso Pai é Deus. Nós somos filhos amados. Mais uma vez a Bíblia Sagrada afirma aqui em 1 João que é possível nascer de Deus. 1 João 5,8. 1 João 5,8. Sabemos que 1 João 5,8. É esse o texto? Deixa eu ver se é esse o texto que eu quero. Não, 18. 5,18. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Todo aquilo que é nascido de Deus. Aquele que nasce de Deus, Deus o protege. E o maligno não o atinge. Que coisa linda. Todo aquele que é nascido de Deus. Veja que revelação tremenda aqui, amados. Se você crer e receber Cristo Jesus em sua vida, você é gerado de Deus, você é nascido de Deus. 1 João 5,1. 1 João 5,1. Todo aquele que crê. Como nascer de Deus, Pio? De novo. 1 João 5,1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o Filho, que dele foi gerado. Nascido, gerado. A palavra aqui, no grego é genal. Ou seja, aquele que foi gerado, aquele que foi dado à luz de uma criança que nasce, ser procriado, de uma mulher que dá à luz aos filhos. De Deus ao transformar pessoas em seus filhos através da fé na obra de Cristo. É a palavra grega, genal. Todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que é genauteos, passa a ser filho de Deus. 1 Pedro 1,3, de novamente esse texto, 1 Pedro 1,3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grandiosa misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança. A palavra regenerar ali é nascer de novo. Nós nascemos de novo porque nós cremos em Cristo Jesus. Gálatas 4,4. Olha o que diz Gálatas 4,4. Vindo, porém, a plenitude dos tempos. Já chegou. Qual é a plenitude dos tempos? Quando Jesus nasceu. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Essa é a plenitude do tempo. Nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, diga amém, aleluia.
Um ranger de dentes, pelo menos, né? E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito dele, o Espírito do seu Filho, o Espírito Santo, ao coração de vocês. E ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro de Deus. Deus tornou você herdeiro dele. Os problemas acabam, perdem a cor, empalidece. Tudo, você olha para baixo para ver os problemas agora. Tudo é tão insignificante. Tudo é sem valor. Tudo é nada. Estas são as verdades. Não somos mais escravos. Não somos mais escravos do medo, da tristeza, de vício, de escassez. Somos filhos de Deus. Nosso Pai é Deus. Vejamos que aquelas 6 expressões do mal que nós vimos ontem, que foram herdadas de Adão: ódio, inveja, cobiça, orgulho, mentira, medo, tudo isso ficou na velha natureza. E recebemos a nova natureza. Estas expressões do mal não têm mais parte em nós. Amém, amados? Eu quero convidar você a ficar em pé. Vamos fazer um louvor. Qual é o louvor que nós cantamos ontem à noite no final? Dá para repetir ele? Pode ser? Tem como tocar de volta aí? Eu estou mudando a programação do louvor aí. Coloca os loops lá, solta aquele som bonito lá e vamos que. Mas aí gostaríamos que nós fizéssemos diferente. Eu gostaria que você cantasse esse louvor a Deus, mas eu gostaria que você colocasse valor em cada palavra. Colocasse importância, peso em cada palavra, em cada letra que nós vamos cantar aqui dessa música. Que você dissesse para Ele assim, de todo o seu coração. Cantasse para Ele, dissesse para Ele, colocasse importância, para que Ele seja, para que possamos agradecer a Ele, sejamos agradecidos a Ele, por tudo aquilo que Ele fez, essa obra tão especial, tão maravilhosa, tão poderosa, tão tremenda, tão única. Aleluia, aleluia, graças a Deus. Pai, obrigado por esta manhã tão gostosa, obrigado por essa palavra, esse tempo de comunhão. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Declaramos que essas sementes semeadas produzirão abundantemente, abundantemente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.